Eu vou chamar a irmã Leonora aqui, eu vou apresentá-la para vocês. Eu conheci a Leonora lá no seminário, no tempo ainda que eu era coordenadora do seminário. Nós tivemos assim um contato enquanto professoras, trabalhando no seminário, como coordenadora, professora. E naquela época ela começou a fazer uma pós lá no Sul, né? Lembra? E ela ia lá, passava um tempo lá, voltava, já se especializando em família, não era naquela época? E a Eleonora é uma pessoa assim, muito querida. Apesar da gente não ter muito contato assim, de visual, de estar junto, mas eu fiquei guardando que eu teria uma oportunidade para trazê-la aqui. E sabe quando que eu comecei a falar com essa moça? Lá em novembro. A resposta dela foi assim: a agenda da minha igreja ainda não está pronta. Mas aí eu fiquei na fila, né? Fiquei na fila e consegui. Ela é da Igreja Presbiteriana em São Vicente, esposa do pastor Sérgio, psicóloga, especialista em família e outras coisas mais. Deus possa estar abençoando a sua vida aqui conosco. Boa noite. Quero agradecer o convite dessa igreja. Eu me sinto extremamente honrada e quero parabenizar na pessoa da Ilma pela organização, porque realmente assim foi com muito tempo e ao mesmo tempo desde novembro até acho que semana passada ela sempre fazendo os contatos e aí tudo ok, precisa de alguma coisa. Então a gente percebe a questão de um trabalho bem organizado. E eu sei que Deus está muito mais interessado de que esse trabalho dê certo do que vocês mesmos. Então isso é muito bom, né? Se colocar como instrumento nas mãos de Deus. E eu quero parabenizar vocês, porque a vida ela é feita de escolhas. Eu tenho certeza que você teria muitas outras escolhas para fazer. Outras atividades, talvez até ficar na tua casa, descansando, ouvindo uma música, ou um jogo, uma novela, não sei. E de repente você escolheu estar aqui. E o fato de você ter escolhido estar aqui diz muito a respeito de você. Então, parabéns, porque o tema família é algo que a gente precisa tanto se capacitar e você demonstra que está aqui interessado em aprender, a ouvir, a compartilhar. Eu quero iniciar orando e pedindo mesmo para que Deus fale ao meu coração, que Ele fale ao seu coração e que a gente saia daqui realmente muito impactado com aquilo que Deus quer fazer com a gente nessa noite. Mas eu quero fazer um acordo com você já essa noite. Que você peça para Deus ministrar o seu coração. Principalmente quando a gente vai falar em família, parece que a gente tem uma coisinha no coração de falar assim: ai, que bom que meu marido está aqui, está ouvindo, né? Ai, tá vendo? A minha mulher está aqui, era tudo que ela precisava ouvir. Vamos fazer o contrário? Vamos pedir assim: Senhor, fala para mim. Eu quero saber o que o Senhor tem para falar para mim. O que o Senhor tem para falar para meu marido, o Senhor vai dizer para ele. Mas assim, vamos deixar de ser Espírito Santo na vida do outro e vamos pedir para que o Espírito Santo seja aquele que vai mudar a minha vida. Tá bom? Ok. Senhor, muito obrigada por essa noite, pela oportunidade de estar aqui e saber que o Senhor é um Deus que tem tanta misericórdia, tanto amor para dar para nós, e nós queremos, ó Deus, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, para podermos repartir. Mas por isso, para isso acontecer, Senhor, nós precisamos que o Senhor cuide mesmo do nosso coração, que é tão duro, tão orgulhoso,
tão difícil às vezes de se abrir para o novo. E te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa noite a ouvirmos mesmo aquilo que o Senhor tem para falar, a começar pela minha vida, Senhor. Fala claramente aquilo que o Senhor tem para dizer para mim e para cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a Ilma me convidou para falar sobre família, eu pensei num tema e ela falou assim, olha, você pode falar sobre... E deu algumas dicas lá e falou em relação a fases da família. E eu pensei num título para essa palestra, que é Família, Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles. E ao longo da palestra, a gente vai estar exatamente... eu quero que vocês entendam por que eu escolhi justamente esse tema. E uma das coisas que tem me preocupado muito, basta ver que talvez há 10, 15 dias, acho que nem deu tudo isso, a triste notícia do bispo Robson Cavalcante, né? Um bispo anglicano, escritor, teólogo, um homem que veio a cooperar tanto com a gente, e a sua esposa, que foram assassinados pelo seu filho. O índice de pessoas que têm me procurado porque os filhos drogados, os filhos se automutilando, se cortando, o índice de casais que com 1 ano de casado já pensam em separar. O que está acontecendo com a nossa família? E talvez eu falando um pouquinho, dando uma introdução, talvez você já tenha se identificado com alguma coisa da qual eu falei. Ontem, conversando com a minha irmã, eu fiquei sabendo de uma pessoa da minha família muito chegada, que já está no 2º casamento, muito querida. 1 ano de casada, já está separada. O que está acontecendo com a família? E é sobre isso que a gente vai estar refletindo, porque urgentemente nós, como igreja, precisamos fazer alguma coisa. Esse é papel nosso, como cristãos, de fazer diferença. E eu quero começar apresentando a minha família para vocês. No meio, eu sou casada com o Fábio, tá? Ok. É que o pastor Sérgio foi pastor também da nossa igreja. Nós estamos aqui, esse é o nosso 9º ano, e ao meu lado a Lia, casada com o Marcelo, e do lado do Fábio, o João, casado com Dani. Então, nós estamos aí na fase que nós voltamos a morar sozinhos novamente. E a gente vai estar falando um pouco essa noite sobre as fases da família, né? Por que eu gosto sempre de apresentar a minha família? Para dizer para vocês que essa família, na realidade 3 famílias agora, nós temos sido muito abençoados, graças a Deus. Nós sempre orientamos aos nossos filhos que casasse com alguém que amasse mais a Deus do que a eles mesmos. Procure alguém que ame mais a Deus do que a vocês. E graças a Deus, Deus tem tido muita misericórdia de nós, tem nos dado muitas bênçãos, muito gostoso. João e Dani estão realizando um sonho agora de estarem em Dallas, estudando música para serem ministros de louvor. Lia está muito legal com o Marcelo. Mas essa família que você está vendo aí ampliada, ela não é blindada. Ela passa por perdas, ela passa por dores, ela passa por perigos, recebe bênçãos, como a sua família também. E ela necessita, essas 3 famílias necessitam tanto de oração quanto a sua. E me chamou a atenção, porque uma das vezes eu dando palestra na minha igreja e comentando algo, depois alguém chegou e falou assim, mas também a família da Léo... A família da Léo, ela
necessitada da bênção e da graça de Deus como a família de cada um de vocês, né? Só que tem uma coisa que a gente decidiu fazer enquanto família, é entender que cada um tem que fazer a sua parte para que dê certo. E a gente vai falar sobre isso. Cada um dos membros tem que fazer a sua parte para que a família dê certo. E eu quero que você imagine agora que eu coloquei na sua mão um lápis ou uma caneta com uma folha e eu pedi para que você desenhasse uma família. E eu quero que você converse com a pessoa do teu lado como seria esse desenho. Tá bom? E aí? Como que seria o desenho mais ou menos de vocês? Quem quer falar? Como que seria? Tem pai na família? Teria pai? Mãe? Filhos? Vocês colocaram um cachorro ou gato, né? Pode falar, eu sei. Tem gente que... tá certo. É isso mesmo. Na maioria das vezes, quando a gente fala para desenhar uma família, é mais ou menos um modelo assim, não é? Que a gente desenha. Isso. E aí a gente vai ver que quando Deus criou a família, porque família não é ideia do homem, família é ideia de Deus. Deus projetou algo muito perfeito. Nessa família não haveria perdas, não haveria dor, não haveria... Essa família, ela estaria completíssima, perfeitíssima. E aí a gente vai ver que muitas vezes a gente traz essa expectativa de uma família muito perfeita. A gente quer um marido perfeito, a gente quer uma mulher perfeita, a gente quer filhos perfeitos, mas... essa família acabou ficando uma família ideal e às vezes não real. Por quê? Porque quando a gente se dá conta, no dia a dia, a gente começa a perceber que o marido tem defeito, que a mulher tem defeito, que o filho tem defeito e a gente também tem defeito. A gente não gosta muito de admitir não, mas que a gente também, isso se deu devido à queda do homem. E aí a gente vai ver que existem vários modelos de família. Por isso que a igreja que trabalha com família, ela tem que tomar muito cuidado para não focar só nesse modelo de pai, mãe e filhos. Olha só. A gente vai ver que existe aí os desafios contemporâneos da família. Vamos ver os modelos. Existe a família nuclear, que é mais ou menos aquilo que a gente viu, pai, mãe e filhos. Aí a gente vai ver que essa família nuclear, ela tem uma família ampliada, que tem vovô, vovó, titia, olha lá, netinhos, ok. Mas existe também a família que muitas vezes, por infelicidade, pessoas que ficaram viúvas. A Bíblia não fala para que a gente cuide dos viúvos, das viúvas? Pessoas que por infelicidade passaram por uma separação. Pessoas que pela história acabaram tendo um filho, uma filha fora do casamento, ou porque não se casaram. E aí, se nós como igreja, nós não atentarmos para isso, quando a gente fala que a gente vai falar de família, a viúva fala, eu não vou. Eu não tenho marido. Não é assim?
O que eu vou fazer lá? Eu não tenho marido. Mas viúva também é família. Aí, aquela pessoa que de repente é mãe e só tem o filho, ela e o filho, ela fala: não, o pastor chamou a família para orar, nós não vamos, porque a nossa família... Vocês se lembram de Ismael e Agar? O cuidado de Deus com essa família? Aí vamos ver o outro modelo. Famílias de recasados. Veja bem que eu não quero que você saia daqui falando assim: nossa, veio uma palestrante que falou que tudo pode, tudo vale. Não estou falando disso. Pelo contrário, nós vamos estar falando justamente para que o divórcio não chegue na sua porta. Mas vocês sabiam que no mês que caiu por terra a necessidade de você esperar o prazo de 1 a 2 anos, só no estado de São Paulo, no mês de julho do ano que teve a extinção da lei, foram 900 divórcios? Que o índice de divórcio nas últimas décadas aumentou 66%. Não sei se você já fez, já teve curiosidade de saber no ano quantos casais se casam. Mas em 2008, uma estatística, uma das mais recentes, sabe quantas pessoas se casaram só no Brasil? 960 mil casamentos se deram. É muito, não é? 960 mil casamentos, sendo que 17% dessas pessoas eram de pessoas recasadas. Eu não sei na sua igreja, mas na minha igreja existe viúva, existe pai com o filho, ou a mãe com filhos, e existe pessoas que estão nessa configuração de recasados, de pessoas que foram casadas e se casaram novamente. E se a gente não atentar para isso, é como se às vezes a gente dissesse: família aqui, ó, é só aquela lá primeira. Lembra que no tempo do Antigo Testamento, na lei lá que foi dado, que Moisés falou que o divórcio ele vinha por causa da dureza do coração. Então, naquele tempo já havia divórcio. Aí tem mais uma que eu gosto muito de falar, que são de pessoas, alternativas de pessoas que ou não têm mais família, ou então, eu não sei, mas na minha igreja às vezes tem pessoas que não têm mais, que a igreja passa a ser literalmente a família dessa pessoa. De crianças que perderam pais, que ficaram órfãos e foram criados no orfanato. De idosos que às vezes encontram um lar do idoso, até falado, né? O lar do idoso. São pessoas que passam a conviver. E ali começam a eleger os irmãos, o pai, a mãe. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei qual é a sua história. Mas eu quero que você escute tudo que você vai escutar aqui nessa noite, com a certeza que Deus não lhe ama pelo teu estado civil. Deus lhe ama por aquilo que você é. Deus não ama a minha filha e o meu filho mais do que ama o teu filho e a tua filha. Deus não ama mais qualquer pessoa da tua família mais do que a minha, porque Deus ama todos de maneira igual. Então eu quero que você se sinta muito amado, muito amada com a sua história. Ela pode melhorar, assim como a minha. Mas não ache que o amor de Deus está vinculado com o teu estado civil. Se você é uma viúva, quero te dizer que você é muito amada por Deus. Se você é um viúvo, que você é muito amado por Deus.
E a família de solteiros? Vocês se lembram de uma família de Jesus, que Jesus amava estar na casa deles? Quem era? Marta, Lázaro? Os 3 irmãos. E quando eu leio essa história, me parece que Jesus amava estar nesse lar. Amava estar. E amanhã a gente vai estar falando um pouco sobre solteiros. Sobre esse negócio de casar. Será que... Como é que é essa coisa de solteiro para casamento? Porque eu sei que vai estar mais jovens. Bom, vamos lá. E aí, eu quero pedir licença para vocês que, preocupados exatamente, a morte não tem como a gente evitar. Não tem como. Né? Mas o divórcio, sim. A igreja, ela pode fazer um grande trabalho em relação ao divórcio. E uma das alternativas que eu tenho acreditado, e graças a Deus, Deus tem usado pessoas dentro da nossa igreja com uma visão, comprando a visão, é de um trabalho preventivo. Então nós estamos já na 5ª edição de cursos preparatórios para pessoas que querem se casar e recém-casadas. Justamente porque muitas entram no casamento com uma expectativa totalmente distorcida do que vem a ser casamento. Muitas entram num casamento achando que casamento é remédio para suas feridas. E a gente trabalha exatamente qual é o propósito do casamento. Por que Deus pensou em casamento? E aí eu quero mostrar para vocês temas que nós temos trabalhados com um trabalho preventivo. Casar é muito bom, você vai ver. Quando se está disposto a crescer, tem hora de ouvir, tem hora de falar. Respeito e compreensão vão ajudar. Casar é mais do que viver a dois. Casar é aprender até morrer. É ter um só Senhor, viver prazer e dor. Casar é investir no grande amor. 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 Casar é muito bom, quem vai querer? Nós iniciamos agora, dia 24, e o curso é justamente isso. Antes de casar, vamos conversar sobre o que é casar, sobre o que é conversar, sobre diferença, sobre famílias de origem, sobre perdão, sobre finanças, sobre espiritualidade. São 9 temas que a gente trabalha para que o casal aprenda a conversar muito antes de casar. Se você tiver interesse, se você estiver pensando em se casar ou for recém-casado, procure a Silvinha. Ela está com alguns convites e você será muito bem-vindo para... Eu não sei se a igreja aqui tem cursos, mas nós, inclusive, estamos dando curso para líderes, tá bom? Então, se tiver algum líder interessado, nós estamos abrindo com muito prazer. Bom, vamos lá. Eu quero dizer para vocês que quem já ouviu aquela frase, e foram felizes para sempre? Não dá uma sensação de que daquela adrenalina, de repente, quando casou, parece que assim ficou constante. E aí a gente vai ver que família não é assim.
Família é dinâmica, passa, olha, vários cenários. Quem vai para uma peça vê, né? De repente, baixa a luz, monta um outro cenário. De repente, pá, outro cenário. Família é isso. A gente vai ver que, desde quando a gente se casa, para um casal que fica até que a morte separa, os cenários mudaram assim constantemente. Por quê? Porque é dinâmico. Aí, se o casal não entende isso, a esposa fica assim: ah, mas eu queria tanto que você fosse igual quando a gente era namorado. Não vai ser. Por quê? Porque mudou. Mas não precisa mudar para pior. Pode ser mudar para melhor. É isso que a gente tem que entender. Aí aquele pai, eu tenho um amigo em Fortaleza, ele é muito querido, e gente assim, instruída. Aí quando os filhos eram pequenininhos, ele falava assim: eu quero congelar meus filhos. Daí a criança falava: não congela, papai, não congela. Por quê? Não quer que o filho cresça? Não, o filho tem mais é que crescer. Deixar com que esse cenário ele mude. Por quê? Porque a vida ela é dinâmica. Aí a gente vai ver que existem ritos de passagens que são super importantes. E aí, quando tem esses ritos de passagem, às vezes a gente nem celebra, porque a gente está com tanto medo de viver. Eu me lembro que quando eu estava com os meus 2 filhos para se casar, as pessoas vinham e falavam assim: tá triste? Não, eu estou alegre. Aí parece que havia uma decepção, porque é como se... Porque assim, parece que você tem que estar triste porque o filho está saindo de casa. Não, mas eu estou feliz porque, poxa, que legal, né? Os filhos estão se casando. Então, assim, são ritos de passagem. E aí a gente vai ver alguns ritos de passagem que a Bíblia mostra de uma forma fantástica. Olha só. Olha, Adão e Eva, quando Adão adormece, e há um rito de passagem, de repente, quando ele acorda e passa a viver com uma outra mulher. Casamento é assim, não é um rito de passagem? Né? Você, de repente, está solteiro, num outro determinado momento você está vivendo com uma outra pessoa, dividindo. Rito de passagem. Olha só, Isaac e Sara, o nascimento de Jesus. Lembram lá os reis magos indo levar presentes, né? A ponto que é antes de Cristo e depois de Cristo um marco para a história. O desmame de Isaac, gente, eu acho isso fantástico. Se você for ver no texto, houve uma festa, porque Isaac foi desmamado. Você já imaginou? De repente, vocês aí que são mães que amamentam, quando tira a criança do peito, você manda um convite aí. Claro que tinha a ver com a cultura, né? Mas veja, é um rito de passagem, onde essa família ela celebrou. Por quê? Porque o filho estava passando por um outro estágio. Jesus no templo, outra coisa fantástica. Maria e José ficam apavorados. Cadê meu filho? Cadê meu filho? E o texto fala, numa das traduções, Maria chega e fala assim: filho, nós estávamos ansiosos. E aí Jesus, numa linguagem bem contextualizada: hello, cresci. Porque a idade que Jesus foi para o templo era um rito de passagem para o judeu. Como quem diz: eu agora estou cuidando aqui das coisas do meu pai. Como quem diz, sabe aquela mãe que fica assim: bebê, né? Estou adiantando aqui que a gente vai ver lá na frente. Mas Jesus deu um toque. Cresci. Outro, Paulo fala: quando eu era menino, eu pensava, eu sentia, eu agia como menino. Agora que eu já sou adulto, eu penso, eu sinto, eu ajo. Houve um rito de passagem? Houve uma mudança no cenário ou não? Olha aí como é dinâmico, né? E aí a gente vai ver também o luto. É como se chorasse
chorar é uma coisa errada. Não! Lágrima é dada por Deus. Uma das definições mais lindas que a lágrima é um amortecedor da alma. Amortecedora da alma. E aí é como se quando a pessoa chega e fala assim, você foi para o enterro de fulano? Fui. E aí? Ai, nem chorou, estava muito conformado. Como se chorar fosse coisa errada. E aí a gente vai no Velho Testamento, o povo chorava semanas, meses. Por quê? Porque era a dor da alma. Então a nossa sociedade, ela está abrindo mão de ritos muito importantes, muito significativos, né? Então assim, se você tem algo para celebrar, mas você não precisa só por causa da sociedade, algo de acontecimento, caiu o dentinho do filho, celebra. O primeiro dia da escola do filho e da filha, celebra. Ainda mais hoje com as máquinas digitais, tira foto. Deixa como marco. Quando Lia foi fazer o primeiro vestibular, que ela foi se inscrever para o vestibular, eu lembro que foi uma celebração tão grande lá em casa, e uma pessoa falou assim, ai, mas vocês não têm medo? E se ela não passar? Eu falei, você não está entendendo. É rito de passagem, é o primeira inscrição de vestibular, e isso tem muito significado para nós. Quando foram tirar a carteira de motorista, rito de passagem, puxa vida, agora tem mais 2 motoristas em casa, né? A primeira baba, eu me lembro do Fábio, nós temos foto, né? Aqui, ó, ensinando, são ritos de passagem, e que se a gente não toma cuidado, a coisa vai passando, e a gente nem se dá conta, né? Por quê? Porque de repente um dia você olha e fala assim, nossa, nossos filhos cresceram, e eu nem vi crescer. Claro. Por quê? Porque não parou para prestar atenção no cenário atual. Às vezes você fica tão apegada no cenário antigo e tão ansioso com que essa fase passe logo, que você não vive o presente. Aí, não curte aquilo que é para você viver o hoje. Uma das coisas que eu prescrevo como tarefa para os meus clientes é o seguinte, quando eu vejo que a pessoa não consegue viver o presente, eu falo, sua tarefa de hoje, você vai sair daqui, eu trabalho bem perto da Jambo, e eu falo, olha, vou até te dar uma dica. Você vai ali na Jambo, você vai comprar uma caixa que você ache linda de presente, uma caixa de presente, mas que você bata o olho e você fala assim, essa é a minha cara. E você vai deixar num lugar bem estratégico da tua casa. E todos os dias você vai olhar e vai falar, esse é o presente do presente. Deu para entender? Porque todo dia Deus nos dá o presente do tempo presente. E a gente não vive. Então é como se a pessoa tivesse que ter alguma coisa para lembrar que ela tem que abrir o presente do presente. Você está aqui querendo viver amanhã? Que isso que você está vivendo aqui agora passe logo? Que seus filhos saiam da fase da adolescência? Você está na fralda, quer que saia logo da fralda? Você está no ventre, quer que nasça logo? Não está vivendo o presente do presente. Ou você está apegado ao passado? Tempo bom não volta mais. Não está vivendo o presente do presente. Não só os membros passam por diferentes etapas, mas a família toda. Isso é legal. Olha só. Isso, quando a gente entende, é tão libertador. Eu estou vivendo uma fase. O Fábio está vivendo a fase dele. O Fábio começou a usar óculos para perto antes de mim. E os nossos filhos estão vivendo uma outra fase. Então, se você for ver, cada um, nós temos a fase da família e a fase individual de cada um. Agora, imagina aquela família que tem a avó, os filhos,
o neto jovem, adolescente e um bebê rapa do tacho. Eita, aí que dá, né? Porque são vários vivendo a mesma etapa. Mas é isso mesmo. E aí a gente tem que respeitar e ter a leitura, porque às vezes a gente quer que o outro entenda, porque eu estou vivendo nessa... Sabe aquela fase da mulher que está na menopausa? Aí, aquele calorão, ela quer todo mundo no ar-condicionado. Mas não é todo mundo que está na menopausa. Aí, a filha, que é a mais nova, está lá, ai mãe, abaixa aí, porque está um frio. Que frio esse? Está um calorão, né? A filha precisa entender a fase da mãe, mas a mãe também precisa entender a fase da filha. Porque quando a gente não entende essas fases, a gente começa a querer achar que tudo tem que ser do jeito que eu sinto, do jeito que eu penso, do jeito que eu estou. Por quê? Porque eu tenho uma visão só aqui, ó, do meu umbigo. E aí, a gente vai ver o seguinte, a complexidade da sociedade moderna vezes a confusão do papel. Vamos botar isso na prática mesmo? Eu quero 5 voluntários, rapidinhos aqui, porque a gente tem que ganhar tempo, tá? Ah, mas eu só quero eleger o seguinte, eu quero 5 voluntários, vamos lá, rapidinho, senão eu vou ter que chamar. Ótimo. Agora eu preciso de 2 mulheres. Então eu preciso de 2 mulheres, rapidinho. Eu preciso de uma criança. Se uma criança puder vir aqui. Você de vestido, por favor. Isso. Veste, por favor. Mais. Não, é você do macacão mesmo. Eu estou pedindo para você vestir. É, lógico. Como que é seu nome? Danilo, eu acho que você não entendeu. Eu estou pedindo para você vestir. Todo, abotoa, inclusive, por favor. Eu acho que eu falo alguma língua. Alguém pode dizer para ele vestir o macacão? Pastor, ajuda, por favor. Eu acho que aqui tem que acontecer um milagre. Ajuda, por favor, pastor. Vem vestir o macacão no Danilo. Como que é seu nome? Tá precisando de uma personal, né? Porque dá pra vestir o vestido direitinho aí?
Certo? Amarra, por favor. Você recebeu o que mesmo? Tira o teu óculos e bota só o... Isso, bem na pontinha aqui assim, ó. O que a gente pode aprender com essa lição aqui, desse cenário? Quantas fases nós temos aqui? Todas as fases? Não fecha. Não fecha. Ok. Vocês já viram aquela criança que na família tem que agir igual um adulto? Não pode derrubar. E aquelas mães que botam aquelas roupinhas de gente grande? E qual é o comando? Não suje a roupa. Viu? Porque se sujar, apanha. E ainda vão lá na escola e reclamam com a professora, porque a criança sujou. Depois vai ter que pagar psicóloga, psicomotricidade e tal, porque a criança não sabe nem cortar, porque não tem coordenação. São crianças, pequenos adultos. É uma pena. É uma pena, porque essa família não entendeu a fase. E aqui? O que a gente... Está confortável aí? Hã? Qual a lição que a gente pode tirar aqui? Por favor, elegância, vem cá. Papéis trocados, invertidos. Não é? Olha só a complexidade da nossa sociedade. E aí, aqui é a nossa senhora, mulher, menininha, que se acha nos 14 anos de idade, né? Junto aqui, ó, com todo respeito, com o coroa de 40, né? Na realidade, precisava que... Mas assim, aquela coisa de vestir a camiseta de... né? A pessoa que não vive as fases, quando chega lá nos 40 anos, quer pôr brinco, bermudão, não sei o que, baby look, né? E tal. Por quê? Porque simplesmente não viveu o que tinha que viver. E aí depois, né? Já viu aquelas mulheres que às vezes de costas você até pensa que quando vira assim, você fala assim, ui, que isso? Porque não atualizou a fase, não se deu conta de que, né? E isso não tem nada que tem que ficar como não é isso, mas é respeitar as fases, né? Bebê! Bebê! Já viu aquela mãe que o filho tem 40, 50 anos e fica o bebezinho da mamãe, né? Bebê. E a mãe que não se dá conta que ela quer que o filho continue vestindo. Ela reclama que o filho não estuda, que não vai para a escola. Mas ela acorda o filho todos os dias, ela não deixa esse filho ter responsabilidade. Ela diz que o filho não trabalha, mas quando o filho arranja um trabalho, aquele trabalho não serve para ele. Meu bebê. Literalmente corta o bife dele. Corta. Né? Então, assim, é aquela mãe que chama mesmo, o cara tá lá com 1,90 m, 2 metros, meu bebê. Né? Aí o bebê casa. O bebê casa. E o bebê abre um bocão quando a mulher não serve no prato. Eu não estou entendendo. Né? Então, assim, aí é aquela coisa assim de que a mulher tem que, né?
Lembra que Jesus... Por que vocês estão ansiosos? Eu cresci. Estou com um rito de passagem. Né? E aí aquele jovem, mas é um velho. Ranzinza. Não te conheço não, cara. Por favor, viu? Não houve nenhuma encomenda. Mas assim, você vai falar com a pessoa, né? Ou então já está cansado, desanimado. Aí você fala assim, por que você não vai fazer uma faculdade? Não, eu tenho 25 anos, já estou velho. É ou não é? É. Né? Olha, se a gente não se der conta das fases, e aí eu quero que você comece a pensar em todos os membros da tua família. Lembra do eu, tu, ele, nós, vós, eles? É isso que eu quero que você se dê conta. Se eu ficar só no eu não vou ver o outro, eu não vou ver os outros. Eu tenho que pensar que a minha mãe, com 87 anos, ela está numa fase que é diferente da minha, mas eu tenho que entender a fase dela. Que não dá para cobrar a maturidade dos meus filhos comigo, que tenho 30 anos quase de casado. Eles estão com 1, 2 anos. E eu tenho que ter paciência. Tenho que ter misericórdia. Eu quero muito agradecer vocês, mas eu quero que vocês desfilem para nós. Olha que corredor maravilhoso. E eu quero que a gente fique em pé e aplaudam a esses corajosos. Por favor. O meu muito obrigada a vocês, viu? Que legal, né? Que existe os corajosos para poder deixar a gente... Eu preciso tomar água. Vamos em frente? Bom, eu quero o seguinte, que você tenha 2 minutos... Ótimo. Eu quero que você tenha 2 minutos para conversar com a pessoa do lado e comentar sobre isso que a gente vivenciou aqui agora, tá bom?